Olá, boa noite. No jornal de hoje vamos fazer um alerta sobre a Monkeypox. No estúdio recebemos a infectologista Franciele Gastaldi e a enfermeira Jéssica de Almeida Santos. Veja também a decisão oficial sobre a primeira fase do vestibular da UFO. E ainda a queda nos preços dos combustíveis fez a prévia da inflação oficial registrar a menor taxa da história nesse índice. E tem muito mais, o Jornal da UFO começa agora. A Universidade Federal de Uberlândia divulgou a decisão oficial sobre a primeira fase do processo seletivo realizado nesse mês. Quem traz as informações é o repórter Luan Borges. A Universidade Federal de Uberlândia avaliou os acontecimentos do último dia 21 na aplicação da primeira fase do vestibular 2022. O conjunto dos fatos, em consequência da queda de energia e o aparecimento de indícios que apontam para a fragilidade do processo, levaram a instituição a considerar que a manutenção do vestibular implicaria na insegurança jurídica. Isso poderia comprometer todo o processo seletivo, com prejuízo para a vida acadêmica dos candidatos aprovados. Por isso, a UFO, com base no subitem 12.6 do edital DIRPS número 10/2022, cancelou a primeira fase do processo seletivo. Um novo edital vai ser publicado em breve. Mais informações no site comunica.ufo.br. Luan Borges para o Jornal da UFO. A queda nos preços dos combustíveis fez a prévia da inflação oficial registrar a menor taxa da história nesse índice. Mas a chamada deflação não chegou aos alimentos e bebidas. Veja. Em agosto, o IPCA 15 registrou deflação de quase 1% nos cálculos do IBGE. É a taxa mais baixa desde 1991, quando ele foi criado. A maior contribuição veio dos combustíveis. A gasolina desabou quase 17%. A queda no litro do diesel foi quase imperceptível. A conta de luz mais barata também empurrou o índice geral para baixo. Após 4 meses seguidos de alta, as passagens aéreas trocaram de sinal e despencaram. Mas a inflação negativa não chegou nem perto do bolso das famílias mais pobres. A alimentação e bebidas, que mais pesam no orçamento das camadas mais vulneráveis, não deram trégua. Foi o grupo que mais aumentou de preço. O leite longa-vida ficou 14% mais caro. No ano, ele acumula reajuste de quase 80%. As frutas subiram pelo segundo mês seguido. Os queijos também ficaram mais salgados. Depois de passar 11 meses acima dos 2 dígitos no acumulado de um ano, o índice caiu para menos de 10%. Mas 4 localidades pesquisadas pelo IBGE ainda estão acima desse nível: Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. O Brasil já é o terceiro país do mundo em casos de Monkeypox, com 4 mil infectados, e também já registrou pelo menos 2 casos em bebês. Acompanhe. São Paulo confirmou a infecção em uma criança de 10 meses e a Bahia em um bebê de 60 dias. Os anúncios preocupam, já que o sistema imunológico dessa faixa etária ainda está aprendendo a responder às doenças, o que aumenta a vulnerabilidade. Em adultos, Estados Unidos e Espanha registram os maiores números de casos. O Brasil aparece em terceiro no mundo, superando o Reino Unido e a Alemanha. Aqui também foram informados quase 4.200 casos como suspeitos, aguardando o resultado de exame para confirmar ou descartar a doença. Diante do aumento de casos, o Ministério da Saúde começou a campanha de prevenção à Monkeypox, com divulgação de informações em rádio, TV, internet e até nas ruas. A Anvisa também autorizou a importação de medicamentos e vacinas contra a doença, ainda sem registro no Brasil, mas que já tenham sido aprovados em outros países. Apesar das medidas, os virologistas alertam que a testagem ainda é insuficiente. A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo informou que credenciou outros 16 serviços privados e universitários para os testes, além do Instituto Adolfo Lutz e outras 12 unidades regionais de saúde.
Médicos também orientam que as pessoas não compartilhem toalhas, lençóis e objetos pessoais. O contágio acontece principalmente por contato físico com as lesões ou fluidos corporais. Entre os sintomas estão erupções cutâneas, febre, inchaço dos gânglios, dor no corpo, cansaço extremo e calafrios. E para fazer um alerta, então, sobre a monkeypox, recebemos aqui no estúdio Franciele Gastaldi, infectologista. Boa noite, seja bem-vinda mais uma vez ao jornal. Recebemos também Jéssica de Almeida Santos, enfermeira. Boa noite, seja bem-vinda ao jornal. Obrigada. Vou começar com a Franciele para dar esse alerta mesmo para a população. É a nível mundial que a monkeypox está subindo os números, né? Qual a atenção que a população deve dar a esse assunto? Qualquer suspeita que a gente tem, mediante as lesões que aparecem na televisão, que o próprio Ministério da Saúde está se esforçando para transmitir informações a nível de que seja fácil o entendimento de toda a população. Então, se você tem o surgimento de lesões que se assemelham aos dos cartazes, dos vídeos, é muito importante procurar atendimento e iniciar o isolamento de maneira imediata. Né? A partir da avaliação médica e aí se descartando, né, a gente toma as tratativas e a investigação de que são as lesões. Mas o fato de você já iniciar o isolamento vai prevenir que você dissemine essa doença. É isso mesmo. É importante também se detectar, né, e procurar o auxílio médico. Você está ali no hospital, também está vendo ali o dia a dia, como que está a situação aqui em Uberlândia? Então, geralmente, todos os dias, né, o pessoal já fica em alerta. Então, quando nós recebemos casos suspeitos, né, inclusive lá no núcleo de epidemiologia, né, as investigações já começam aí para descartar os casos, realizarem os testes, né. Então, assim, o mais importante é que todos estejam atentos aos sintomas, né, como a Franciele já disse, e procurar a unidade de saúde, né, sempre que a gente desconfiar de alguma coisa, né. É desconfiar e ficar atento em todos os cuidados também, né? Nós temos uma reportagem sobre esse assunto aqui em Uberlândia. Subiu para 11 o número de casos de varíola dos macacos aqui em Uberlândia, na nossa cidade. Até o momento, segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Por isso, a população deve redobrar os cuidados com a higiene pessoal, uma das formas de evitar essa infecção. O repórter Luan Borges foi conversar com o coordenador da rede de urgência e emergência e traz os detalhes para a gente. Boa noite, Luan. Oi, Larissa. Pois é, com 11 casos confirmados, Uberlândia agora é a segunda cidade do estado de Minas Gerais com mais notificações da monkeypox. Por isso, nossa equipe foi conversar com o Clauber Lourenço, que é coordenador da rede de urgência e emergência, para entender como que está sendo o treinamento das equipes de saúde aqui da cidade para lidar com essas situações. Vamos ver o que ele falou. Nós tivemos aí, há 3 semanas mais ou menos, o Ministério da Saúde soltou um informe de algumas normativas que são importantes serem seguidas. De imediato, nós organizamos um workshop com todas as nossas equipes de atenção primária, acompanhada pelos infectologistas e também médicos da urgência e emergência. Para quê? Para que a gente passe a esse grupo orientações, tanto do diagnóstico, condutas de isolamento, condutas de medicações e tudo aquilo que é importante saber nesse momento. Então, já foi feito isso. Assim que nós tivemos esse recebimento dessa normativa, nós já organizamos as equipes e elas foram já treinadas e está sendo feita uma capacitação aí contínua, acompanhada principalmente pelos infectologistas da rede municipal. Ele também falou um pouco sobre como funciona o diagnóstico e quais são as orientações para os pacientes que são diagnosticados com o vírus. A orientação principal na maioria dos casos, são casos leves em que o sintoma principal são febre, mal-estar e as vesículas, que são as bolhas que surgem pelo corpo, que muitas vezes são dolorosas. Então, a grande maioria dos casos é mesmo analgesia, para tirar a dor, para tirar esse desconforto, medicação para febre e principalmente o isolamento, porque é uma doença de contato, é uma doença que transmite quando uma pessoa que está contaminada, que tem uma bolha, aquela bolha estoura e ela encosta em uma outra pessoa que está sã naquele momento. Então, por essa transmissão é necessário o afastamento e, via de regra, 21 dias, na grande maioria das vezes, e aí a equipe médica já faz esse afastamento tanto para o caso suspeito, que a gente tem que lembrar, o diagnóstico, a coleta de exame diagnóstico é feita pelo Estado, na Fiocruz, em Belo Horizonte, então faz-se a coleta e ele demora uns dias para chegar. Então, enquanto isso, essa pessoa já é afastada para ela se proteger, para ela se cuidar e também para proteger as outras pessoas.
E como você falou no começo, Larissa, os cuidados com a higiene pessoal foram ressaltados pelo coordenador Clauber. Então, aqueles mesmos cuidados que nós tivemos com a Covid, apesar das situações serem diferentes, precisam ser mantidos agora. Olha só. No Covid era uma doença de transmissão respiratória, então qualquer ambiente, você não precisava ter contato com a pessoa, de estar no ambiente você poderia aí ter contato com o vírus. Esse não é o caso, ela necessita do contato. E outra coisa também, que o Covid é uma mortalidade, como todos participamos, infelizmente, e convivemos com isso ano passado, muito elevada, e agora não, uma mortalidade de 6 casos para o mundo todo, mas a doença está, sem dúvida, espalhando. Hoje o Brasil já é o 3º do mundo com maior número de casos, então não temos dúvida que é algo para se preocupar e que higiene pessoal, cuidados pessoais, você estará protegido e terá sim uma segurança aí contra essa doença. A gente não pode esquecer, o vírus já foi detectado em alguns locais até 30 dias ele na superfície. Então, um vírus que estar o local muito bem higienizado é fundamental. Então, lavar os locais com água e sabão resolve sim. Usar o álcool 70%, que a gente já usava muito no Covid, fundamental. O álcool em gel para a higienização das mãos, quando você não pode lavar as mãos, são medidas muito importantes para que nós tenhamos aí a diminuição da propagação dessa doença viral, que apesar de baixa mortalidade, até agora 6 óbitos no mundo, ela tem tido um contágio bem acelerado aí por todo o país e no mundo todo. Ele também falou sobre como está o quadro clínico dos pacientes que foram infectados pelo vírus da monkeypox. Olha só. A principal faixa etária, não só aqui como em todo o mundo, são homens jovens, aqui também, em geral abaixo de 50 anos, predominante mesmo no sexo masculino, e que a maioria sem grau importante de parentesco. Mas agora vale ressaltar uma questão muito importante. Nós tivemos aí na última semana 2 casos de bebês, né, um deles de 10 meses que contraiu aí provavelmente aí da mãe que estava também positiva e passou. Então é um alerta, porque no bebê a gente tem uma situação um pouco diferente. Primeiro, a questão da imunidade, a questão também de ser algo doloroso e que a gente não pode esquecer. Todo quadro viral pode depois associar-se a um quadro bacteriano, porque ali coça, dói, são vesículas, são bolhas que estouram. Então, se tiver uma bactéria próxima, ela pode ser oportunista. Então, além da monkeypox, ele pode ter uma outra lesão aí na pele do bebê, isso pode ser preocupante. Então, o que tem nos preocupado também é esses casos que estão surgindo em bebê. Ainda na nossa cidade não temos nenhum relato, mas já em outras cidades a gente já tem esse relato aqui no Brasil. Então, vale ressaltar todas essas orientações e ficar atento para o vírus da monkeypox. É com você, Larissa. Obrigada, Lu. É importante essa orientação. Franciele, a gente já deve se preocupar em uma monkeypox se tornar mundial, tão perigosa quanto a Covid? A pergunta que não quer calar, né? Em relação à mortalidade, acredito que não, já que a mortalidade do monkeypox, não só de agora como anteriormente, né, sempre variou de 1 a 3%. Na África existiu alguns episódios ao longo desses 40, 50 anos que nós conhecemos da doença, que chegou a uma mortalidade de 10% muito pontual, que não se replicou nos outros países. Mas realmente, pela velocidade do aumento dos casos, é uma questão de se preocupar sim. Principalmente porque nós temos pacientes de doenças variadas, nós temos as gestantes, as puérperas, as crianças, que não sabemos com segurança como é que se evolui essas doenças, são poucas pesquisas que se tem, por isso que nós consideramos essa população como fatores de risco, não só pela questão da alteração da imunidade que a gente sabe que acontece, mas pelo desconhecimento, se além da infecção oportunista bacteriana a gente pode ter outro tipo de complicação. Então, diante desses desconhecimentos e de uma experiência de pandemia que nós temos nos últimos 2 anos, realmente é uma situação de se preocupar. Tem que tomar os cuidados, né? Falando em cuidados, né, Jéssica, quais são esses principais cuidados que já deveriam ser aprendidos antes, né, com a Covid? Mas o pessoal foi deixando assim, mas álcool em gel, lavar as mãos, e é muito importante lavar as mãos corretamente também. Bom, a principal medida de prevenção, né, não só para monkeypox, mas para doenças infecciosas em geral, é a higienização das mãos, né, que é muito negligenciada, né? O pessoal deixa de fazer. Inclusive profissionais de saúde, nós temos uma dificuldade de fazer com que os profissionais de saúde higienizem as mãos. Então, a gente sabe que isso é um reflexo da nossa comunidade, da nossa população, né?
Então, assim, a principal forma é a higiene de mão, seja com água e sabão ou com álcool em gel, né? Nós temos, inclusive, uma técnica correta para realizar, né, a higiene Nós temos de mão. um vídeo, inclusive, vamos mostrar agora, né, do antes que vocês fizeram a imagem da mão suja antes, né, de lavar, que já está no plasma, inclusive. Exatamente, né? Essa técnica de higienização das mãos, ela foi desenvolvida após alguns estudos que foram realizados e os pesquisadores viram que após a higienização das mãos, algumas regiões das nossas mãos elas eram esquecidas, né, durante o meu processo de lavagem, né, ou da fricção alcoólica. Está aparecendo no vídeo, inclusive, as partes que a gente deixa ali sem limpar Essas direitinho, né? Aí em vermelho, né, o pessoal sempre esquece durante a higienização. E aí isso é um problema, porque acaba tendo aí as bactérias, os vírus, eles vão se reproduzindo e contaminando as outras partes que nós higienizamos, né? Então, é muito importante que, além de fazer a higiene de mãos, ela seja feita corretamente, né? No tempo certo também, nós temos o tempo estimado de 20 a 30 segundos para a fricção com álcool em gel. Temos um vídeo também desse, você explicando, inclusive fez o vídeo pra gente, como que é esse passo a passo, né, do vídeo. Pode ir explicando pra gente. Bom, com água e sabão, nós colocamos, né, o nosso sabonete líquido ali nas nossas mãos, a gente faz a fricção da palma da mão, seguida da fricção do dorso das mãos, esfregando entre os dedos, né, a gente esfrega também entre os dedos, esfregamos os polegares e a ponta dos dedos também, né. Aqui a gente consegue ver... Tá passando aí pra gente, né? Você explicando essa, na verdade, direitinho. é uma simulação, né? Eu coloquei ali um gel para simular a sujeira ou as bactérias. Então, tudo que está fluorescente ali está simulando, né, os vírus que estão nas minhas mãos. E depois disso, eu vou higienizar as minhas mãos, né, com água e sabão ou com álcool gel. Nesse caso, eu utilizei água e sabão para remover o produto. E aí eu fiz na técnica correta, né? Que a Anvisa... Tem um tempo ali também, né? Não é rapidinho que lava não, né? Tem que tomar cuidado. Não, é assim, com água e sabão ela demora um pouco mais de tempo, vai durar entre 40 e 60 segundos, né? É um pouquinho mais demorado que o álcool gel, mas a técnica é a mesma, né? Para os dois produtos. Então, sim. A gente faz toda a fricção de todas as regiões, né, seguindo esse passo a passo de palma com palma, dorso com palma, entre dedos, né, o dorso dos dedos, polegares, unhas e pontas de dedo, né. E aí a gente consegue abranger todas as regiões das nossas mãos, removendo, né, os micro-organismos que estão alojados ali em toda a região das minhas mãos. E é importante que a gente faça isso antes de comer, né, após ir ao banheiro, após contato, até aperto de mãos, né, assim, não, inclusive porque é importante, já que a forma de transmissão é pelo contato, né. E também após mexer no celular, que a gente vai mexendo... O tempo inteiro, né? O tempo todo, tem que tomar né? muito cuidado. Exatamente. Então, é muito importante que durante todo esse tempo a gente realize, né, a higiene de mãos seguindo essa técnica aí. E aí consegue remover todas as bactérias, todas... Tem um vídeo também que mostra o depois, quando você lavou as mãos. Exatamente. Aí fez o teste novamente, viu que estava limpinho. E a gente consegue ver que foi completamente removido. Não tem mais removido. vestígio, né, da sujeira. Isso. Realmente faz efeito. Faz, com certeza. Você provou pra gente que faz sim, efeito. Sim. E agora tem que colocar em prática, né? Sim. Franciele, realmente esses cuidados já deveriam estar em prática, né? Mas 2 anos de pandemia. Deveria, infelizmente, saber, né? E a gente sabe que na maior parte dos casos ainda é novidade. E é igual a Jéssica falou, desse contato físico, né? Como a gente tem que tomar cuidado nessa questão do contato físico com a monkeypox? O principal contágio é o contato físico próximo com as lesões, né? Só que é importante que a bolha não surja do nada. Então, é importante porque a maior parte da população vai falar assim, então, o paciente vai acordar, vai estar todo cheio de bolha e a partir dali ele vai ter o risco de exposição? Não. Então, inicialmente, a maior parte dos pacientes, eles têm uma região que a gente chama de mácula, que é uma região apenas avermelhada e ela já transmite. E aí, só depois que ela tem evolução para as bolhas. Então, às vezes, não só ficar preocupado com o surgimento daquelas lesões que nós temos tradicionalmente, comparação com a da catapora, com a da varicela. Mas qualquer lesão de pele diferente, ficar preocupado em relação a não só o paciente de transmitir, quanto as pessoas de ter o contato com essas regiões, né? Além disso, o que a gente
uma forma muito importante da gente entender é comparar com a catapora mesmo, que é a doença que a gente tem, que a população inteira tem experiência, né? Então, por exemplo, toda mãe, toda família fala que na hora que tá crostoso, tá formando aquela casquinha, a criança poderia voltar para a escola. No caso da monkeypox, enquanto não caírem espontaneamente as crostas, a gente ainda tem a infecção. Por isso que o período de isolamento é maior. Eu estou falando de 3 semanas, tem pacientes com relatos de necessidade de um isolamento até maior. Então, enquanto a última crosta, a última casquinha não cair espontaneamente, o paciente ele tem, teoricamente, risco de transmitir essa doença. E aí, se eu sacudo o lençol que a crosta caiu, eu posso me contaminar. Se eu tenho contato de uma região onde teve o contato com a própria secreção da bolinha, eu tenho risco de me contaminar. Lógico que a gente está falando de uma forma totalmente diferente de contágio do Covid, mas levando em consideração ao número de lesões que o paciente pode ter, que pode ser menos de 50 ou mais de 500, que já tem o relato, eu tenho sim que me preocupar em relação a isso. Em relação a vacinas? As vacinas, a maior parte delas, elas são derivadas da varíola humana, tanto que a tradicional da Vaccinia, que foi o protótipo de toda a vacinação que a gente tem até hoje. A maior parte delas, elas são vacinas de vírus vivos, então, assim, uma forma bem tranquila da gente explicar é como se o cientista fosse lá e quebrasse as perninhas do vírus e injetasse ele no nosso organismo. E aí ele está vivo, vai atuar, geralmente dá um pouco de mal-estar, mas a gente consegue criar anticorpos para essa doença. Então, nem todo mundo pode receber de uma maneira tranquila uma vacinação como essa. E é por isso que as orientações, não só do Ministério da Saúde, como da OMS em geral, são totalmente contrárias àquelas orientações que nós reforçamos do Covid. Porque o Covid é uma ampla vacinação, com doses de reforço, independente da faixa etária. Atualmente, a gente sabe que tem algumas particularidades, mas se a gente está falando da população em geral, nós recomendamos a vacinação para todo mundo. No caso da varíola, não é isso que acontece atualmente nos outros países e pelas normativas disponíveis pelo Ministério da Saúde não vai ser isso que vai acontecer aqui no Brasil também. Eu estou falando de uma doença que a mortalidade é pequena e de uma vacina que tem várias ressalvas. Então, as orientações não vão ser da mesma do Covid, onde eu tinha uma doença com uma alta mortalidade e uma vacina que teria uma grande utilização. Então, essa que é a diferença. Então, não vai ser uma vacinação que a gente vai recomendar para todo mundo. Vai ser populações bem específicas. Depende do caso. Depende do caso. E o assunto é vacinas. Vacinas ambivalentes, aquelas que contemplam tanto a cepa original quanto as novas variantes do novo coronavírus, são o futuro da imunização contra a Covid-19. Mas enquanto a Anvisa não aprova essas vacinas, no Brasil a solução é que pelo menos 2/3 da população sejam vacinados com a terceira dose. O pedido de atualização da vacina contra a Covid-19 foi feito à Anvisa na última semana pelo laboratório Pfizer. A fabricante solicitou o uso emergencial de um imunizante, agora adaptado às características da subvariante Omicron BA.1 do vírus. A dose atualizada é ambivalente, ou seja, fornece proteção para a mutação e também para a primeira versão do SARS-CoV-2, identificada em 2019. Essas novas vacinas vão ter componentes genéticos da nova variante, principalmente a Ômicron, que é o que se tornou a variante dominante, e o esqueleto básico é do vírus que surgiu em Wuhan. Isso não muda, é o mesmo vírus, só que com um componente maior. Então, a luta vai ser mais específica, mais precisa, consequentemente, mais eficiente. O mesmo pedido foi feito à FDA, agência regulatória dos Estados Unidos, na última segunda-feira. No último dia 15, o governo do Reino Unido foi o primeiro a permitir o uso de uma vacina do tipo produzida pela fabricante Moderna. O laboratório Zodiac, que representa a Moderna no Brasil, afirmou que fará o mesmo pedido à Anvisa no mês de setembro. São vacinas que contemplam, na sua formulação, a cepa anterior e a Ômicron, e serão utilizadas somente para doses de reforço. Então, para aqueles que já receberam a vacina inicialmente, o esquema vacinal primário, receberão uma dose de reforço com a nova variante. Essa parece ser uma tendência para todas as vacinas.
Já a farmacêutica Sinovac, que produz a Coronavac, distribuída no Brasil pelo Instituto Butantan, diz que testa uma vacina trivalente. O imunizante forneceria proteção contra as variantes Ômicron e Delta, além do vírus original. Os resultados devem sair nos próximos meses. Vacinas atualizadas contra as mutações da Covid já eram esperadas. Versões novas de vírus sempre surgem e demandam proteção extra. O problema é que, além de ainda não termos previsão para disponibilizar as novas doses por aqui, o país sequer conseguiu completar o ciclo vacinal da população com as que já existem, incluindo aí as de reforço, que atingiram menos da metade dos brasileiros. Nós precisamos fazer com que a população compreenda da importância do ciclo vacinal completo, com 3 doses, para alcançarmos pelo menos 2/3 e fazer com que essas 200 mortes que nós estamos tendo por dia caia drasticamente ali para 10, ou muitas vezes termos 0 mortes por dia. O objetivo é alcançarmos esses 2/3. É importante se cuidar sempre, né, Jéssica? Deixa então o seu recado final para quem nos assiste. Eu acho muito importante que todos tenham pelo menos um frasco de álcool em gel de bolso, daqueles pequenos que a gente acha em farmácias, né? Assim, sempre que a gente sair de casa, né, tenha ali à nossa disposição para colocar na bolsa, na mochila. Isso é muito importante porque facilita o nosso acesso, né? Sabendo que o contato é a principal forma de transmissão, a gente já pode ficar um pouco mais tranquilo, tendo ali uma forma de prevenção, né, à nossa disposição. É uma questão de higiene também. Exatamente, né? Não só para monkeypox, isso deveria já se tornar um hábito, né? A partir de agora, é algo que a gente já deveria estar levando depois de uma pandemia, né? Tá certo, obrigada pela participação. Muito obrigada. E agora é com você, Franciele. Só reforçando o que a Jéssica disse, né? A gente sabe tanto que é importante o uso do álcool, que a maior parte dos problemas, tanto dentro quanto fora do hospital, em relação à doença infecciosa, seria resolvido com isso. Então, é trazer o álcool como objeto pessoal necessário. Então, você vai sair de casa com a chave do carro, com a chave de casa, vai sair com álcool, né? Dependendo do local que você está, realmente a máscara ainda é muito importante. Não para o monkeypox, mas a gente está falando em relação ao Covid que ainda tem, né? E trazer essa cultura para a gente, porque essa cultura, infelizmente, do jeito que estamos tendo, né, ou as substituições não só de pandemias, quanto surtos, né, epidemias, é uma cultura que devemos incorporar no nosso cotidiano e que vai ficar bastante tempo. É isso mesmo. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa noite para você. Para você também. E a jornalista Sara Camelo, diretora de produção do Comunica UFO, vai contar pra gente as novidades da próxima edição do programa, com aquele chamado pra galera. Olá para você que está assistindo o Jornal da UFO. Pelo cenário você já sabe do que eu vou falar, né? Amanhã, 11 horas da manhã, estreia mais um episódio do Comunica UFO. A Brenda Mesquita e o Gabriel Alves conversaram com 2 convidadas muito especiais. A primeira delas é a diretora-presidente da empresa Júnior Cronos, do curso de História da UFO. O nome dela é Adivânia Alves, e também com a cantora, compositora e artista independente Uyara Ferreira. Elas falam sobre as suas experiências nos diferentes segmentos das empresas juniores e ainda dão aquelas dicas boas para quem quer participar de uma empresa ou até mesmo criar sua própria empresa júnior. E não para por aí, viu? O programa tem mais. No quadro Fala Aí, a grande presença é a diretora de desenvolvimento da Federação das Empresas Juniores do Estado de Minas Gerais, a Maria Fernanda Lopes. Gostou do assunto? Quer saber mais? É amanhã, 11 horas, no canal da UFO. Se liga no Comunica. Obrigada, Sara. E às 9 da noite tem mais informação com o Jornal da Cultura. Nossa edição de hoje fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Cultura Popular. Obrigada pela companhia e até amanhã. Boa noite.